Estamos começando mais um podcast aqui do Centro Malaquini Dias, o podcast focado na sua evolução. E hoje a gente quer dar uma tijolada, uma garrafada, não é uma tijolada, que é curtindo um Natal sem álcool. Uau, é isso aí. Como a experiência de não beber em festividades pode contribuir muito com o seu processo de autoconhecimento e evolução. Fica pra gente para esse episódio de um Natal nada careta. E para falar sobre esse Natal nada careta, um Natal sem álcool, eu convido o nosso queridíssimo Careca Brilhante, que já foi parte da Sociedade Anônima dos Bebedores de Whisky. Ele, inclusive, participava de um clube do whisky. E hoje é um cara que está aqui para falar sobre isso, sobre essa nova perspectiva, que já não é mais tão nova, já tem muitos anos, de um Natal sem álcool. É isso aí, sejam bem-vindos, bem-vindas. E essa questão aí do clube anônimo, e era só anônimo porque a gente não queria os beudos comum fazendo parte. Mas, ou seja, eu estou falando com um local de fala, né? Eu tenho uma história pregressa bem interessante em relação ao álcool, mas não vamos falar sobre ela, né? Vamos até dar uma pincelada sobre essa mudança, mas a ideia é tijolada. Garrafada. E para compor também a nossa banca aqui do podcast, a nossa queridíssima, sempre elegante, brilhante, a nossa Fer Filippodzic, que é o brilho do nosso podcast, e que é legal que nós temos aqui, então, uma perspectiva também mais recente desse universo de curtir festividades sem álcool. Ferzinha, cola na banca. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos os que nos assistem e nos ouvem. E é isso aí, vamos conversar sobre como é possível, será que é possível curtir festas sem álcool? É sim, a gente vai te mostrar como. E não só na perspectiva da tijolada, da garrafada, mas na perspectiva também da apresentada, né? É um presente para você. Então vamos lá. Bom, claro que Natal é uma festividade muito importante, principalmente para quem tem família com filhos pequenos ou primos pequenos. Então, para as crianças e para todo esse processo de construção desses hábitos relacionados a presentes, o Natal tem uma figura muito importante. E é interessante, estava comentando isso hoje com uma aluna, com a Lucy, que na minha casa atualmente o Natal tem pouca importância. Olha que interessante, porque quem mantinha a tradição do Natal e a importância do Natal era a minha avó, a matriarca da família. Então a minha avó organizava o Natal, no qual a minha mãe e todos os filhos e o irmão dela, o meu tio e todos os filhos, a gente se reunia. Então o Natal era um momento de reunião familiar. E aí a partir do momento que a minha queridíssima avó foi para os planos invisíveis, juntar a família acabou não acontecendo mais, cada um começou tocando o Natal por conta. Hoje meu filho já tem 20 anos e não tem mais tanto sentido fazer o Natal em casa, até porque geralmente quer viajar com os amigos, antecipar as férias, eu também quero aproveitar, e o Natal perdeu um pouco esse sentido de festividade na minha casa. Nesse contexto, né? Mas para a maior parte da sociedade, o Natal é aquele momento em que nós trocamos presentes, tem toda uma história, uma origem, e também envolve esse hábito inexplicável de ter que ter bebida alcoólica. É uma coisa que está ali uma falha na programação, na origem do Natal. E aí, Vilmes? Cara, são tantos milênios de bebeção que é difícil desprogramar uma sociedade inteira, né? Imagina, desde os primórdios, desde a ideia da primeira festa, celebração ao deus Baco, né? O deus do vinho. Então, é sempre regado com muita bebida, com qualquer tipo de álcool, né? E lá atrás, talvez vinho e cerveja fosse o mais tradicional. A ideia dessa festividade é porque quando você bebe, você fica um pouco mais alegre. Nós vamos falar um pouquinho melhor a respeito disso mais para frente, mas
Natal, né? O que é o Natal? Natal significa do nascimento, né? Pode ser data, local. Natal tem essa conotação de significado. Mas e para gente? Nós estamos inseridos numa cultura cristã. Então, Natal representa foi intitulado, foi eleito. Perdi? Não, é que eu tava pensando aqui. O Vilmar é o cara que tem mais propriedade para falar disso, de datas e tudo, porque ele, por muitos anos, foi o próprio Santa Claus. Ele... Foi, Não, quando instituíram o Natal, sim. Quando a Coca-Cola fez a propaganda em 1931 para tornar o Natal famoso, o Vilmar posou pro cara fazer o desenho. Eles se basearam, o velhinho, barbudo. Eles se basearam numa lenda, mas que era verdade lá em casa. Né? Era verdade. Eles se basearam. É que o pessoal contava as festas que a gente fazia. Tá? Mas, cara, e ó, tem anos, né? Mas enfim, lá no século IV, teve um papa que resolveu colocar uma data para o nascimento de Jesus. Como isso não tem registro histórico, foi escolhido a data de 25 de dezembro. E eu estava falando, como nós vivemos numa sociedade cristã, que o Brasil é um país que tem uma cultura cristã, é época de festa. Independente da religião da pessoa, independente da crença, independente se a pessoa é ateu ou se é de outra denominação, que não tem Jesus Cristo como cerne da religião, é celebrado essa data, pelo menos como festa. E aí cai nessa desgrameira, né? Vamos beber, vamos encher o caneco, porque nós estamos em festa. E será que é necessário mesmo essa bebedeira toda? É interessante isso que o Vilmar falou das datas, que a partir do século IV, ali 380 e tanto depois de Cristo, registraram a data e tal, porque isso estava no calendário. É interessante, né? Tem uma outra festividade que antecede o Natal, que era muito comemorada pelos romanos, que era a Saturnália. E era numa data muito parecida. A Saturnália ocorria ali perto do dia 17 de dezembro até o dia 23, aproximadamente, de dezembro, era a Saturnália. E ela tinha festividades, tinha a questão de banquete, de alimentação, também tinha essa questão de usar vinhos e bebidas para todo mundo conseguir também se libertar um pouco dos papéis sociais que cada um investia. Então tem todo um contexto. Só que era uma festa considerada pagã. Então, para que os cristãos não desvalorizassem os pagãos tanto quanto eles gostariam, eles foram aproximando as datas das festas. A Saturnália, que antes era 17, foi se aproximando, e aí até que um dado momento, olha, então vamos juntar tudo e vamos comemorar a partir de então, tornar essa festa mais relacionada ao nascimento, né, de Jesus. E também juntaram, e aí ficou a partir dessa data, que é dia 25, considerado o nascimento. Não tem uma precisão, dia 23, dia 24, como o nascimento, mas aí registraram nessa data, e a partir dali se começou a comemorar o Natal um pouco mais como a gente hoje em dia. Claro que aí veio toda a estrutura maravilhosa do capitalismo, que tornou o Natal, hoje em dia, muito mais uma mera troca de presentes para a maior parte das pessoas. Claro que tem gente que está nos escutando que não, que vai lá e que tem todo sentido religioso, mas se você for pensar mesmo, o que fez o Natal dar certo, muito certo, foram 3 ingredientes, né? O ingrediente de ter uma lenda do Nicolau, que era uma pessoa... Vamos a gente voltar um pouquinho e juntar com a história que o Vilmar estava contando. Existia um cara na antiguidade chamado Nicolau, e esse cara, ele era de uma família muito rica. Os pais morreram, ele herdou toda a grana e ele era muito religioso. E ele, então, todo ano ele juntava uma parte da sua grana para doar, só que na forma de presentes para as crianças que não tinham grana. E aí que surgiu a origem de uma pessoa com um saco de brinquedos, dando brinquedos para quem não tinha. Foi por causa desse Nicolau. Aí, passado esse tanto, hoje em dia a gente tem esse hábito de dar presentes por causa dessa origem. Claro que uma grande parte das pessoas se preocupa também em não dar presente só para os familiares, mas dar presente para os necessitados. Então a origem do Natal a origem do saco, do Papai Noel, dos presentes, tem a ver com essa junção
do que o Vilmar estava contando das datas, mas com a origem desse Nicolau Tamaturgo, que foi o cara que, a lenda, é que ele que originou o tal do Papai Noel. E até na Bíblia também, né? Tem a questão dos presentes, com os 3 reis magos que levaram presentes justamente no nascimento de Jesus, né? Mas claro que houve toda uma desvirtualização, né? Hoje em dia, dessa troca de presentes. Então, troca-se presente só por dar o presente, pelo próprio ato de consumo mesmo, não mais por toda aquela outra questão mais cheia de propósito que existia antes. É legal que isso que você comentou, né, da história dos Reis Magos, tem uma coisa que eu sempre fico pensando, que diacho é mirra? Que diacho é mirra, né, que tá lá, um dos presentes era mirra, aí você pesquisa o que é mirra, ninguém sabe o que é mirra. Sabe o que é. O que é? Deu incenso, e mirra, o que é mirra? Interessante, né? Mas tiveram 3 fatores, eu estava comentando antes e acabei invadindo a linha de raciocínio, mas tiveram 3 fatores principais para o Natal dar tão certo. Uma lenda, né, baseada num santo, então todo um propósito santificado. Segundo, um ótimo potencial de vendas para o comércio, porque desde quando o Natal surgiu na origem, essa ideia de dar presentes é um movimento do comércio. E o terceiro fator, foi o que eu brinquei que o Vilmar foi o modelo da Coca-Cola, é porque é verídico isso. Não como modelo. Em 1931, não o Vilmar como modelo, em 1931, a Coca-Cola lançou uma campanha usando o Papai Noel, ou seja, um velhinho, mas é interessante que ele tinha uma imagem mais saudável, assim, um cara, ele era barrigudinho e tal, mas ele era todo forte, assim, no sentido de ser uma pessoa com uma estatura, e um velhinho usando roupas vermelhas e com a logo da Coca-Cola, viajando num trenó, e aí tanto as vendas da Coca-Cola aumentaram, quanto hoje muita gente associa a cor vermelha do Papai Noel à marca da Coca-Cola. Então esses 3 fatores acabaram potencializando o Natal, acabando dando certo como tem dado. É claro que não são todos os lugares no mundo, né? E só uma pequena correção, que quando eu escrevi a Bíblia... Cuidado a com original, a heresia, hein? A original. Vão te queimar na fogueira, seu mas, herege. E você não encontra na Bíblia o que está na crendice popular, que vocês dois acabaram de dizer aqui, reis magos. Eles eram magos. Eles não eram reis. Não eram reis. E tem na crendice popular, inclusive tem festa de reis em Minas Gerais. É festa de reis, ou seja, essa é uma festa dos magos. Não tem, eles não eram reis, né? Era bem interessante como essas coisas caem na cultura popular, né? Por exemplo, essa data de 25, eu sempre acreditei, enquanto criança, que Jesus tinha nascido mesmo, tinha isso como registro, talvez até tivesse escrito na Bíblia ou coisa parecida. E depois, quando eu tive a consciência que não, isso foi institucionalizado e tal, e aí você fala com as pessoas que são mais fervorosas, mais crentes, né, da religião, e eles falam, mas tá tudo certo, não tem lugar nenhum mesmo dizendo que é dia 25, né? E aí eu ficava abismado, eu falava assim, puxa vida, né? Eu achando que eu ia... É tipo você dizer para a pessoa que, pô, não existe Papai Noel, e para que você vai fazer isso, né? E para que eu estava querendo fazer aquilo, né? Eu não sei, era infantilidade mesmo. Mas a ideia era derrubar por terra a crença que a pessoa tinha. Mas não está aí a base do cristianismo, não está na data especificamente, né? Isso é o que menos importa. E eu achei muito interessante quando eu descobri que realmente isso é o que menos importa. A data é legal, porque é uma data universal. O Malachini trouxe que a Saturnália era feita um pouquinho antes, ali próximo, tal, porque as festas eram regidas de acordo com o solstício, ou de inverno ou de verão, no caso o solstício de inverno. E dizem aí os historiadores que possivelmente Jesus realmente não nasceu em dezembro porque era inverno. Em hipótese alguma ele estaria num estábulo ali ou numa manjedoura, porque ali estariam os animais. Ninguém tiraria os animais para dar hospedagem para outras pessoas. E eles não fariam uma viagem pelo deserto com uma temperatura tão baixa. A ideia, pelos historiadores, olhando a cronologia histórica e tudo que aconteceu ao redor, é que ele tenha nascido aí entre julho e setembro. Mas também
pouco importa isso. Jamais iam admitir que nascesse em julho, porque julho é uma data no calendário pagão, né? Também. Julho tá lá no calendário por causa de Júlio César, né? É. Então é interessante perceber a data do meu aniversário, hein? E o interessante é que o nome do Papa que fez essa, que determinou que seria dia 25 de dezembro, era Júlio também. Então, julho, a data do meu aniversário, foi inserida no calendário quando aconteceu a divinização de Júlio César. E agosto também, Augusto César, que foi o primeiro imperador. Agosto é em homenagem à divinização do imperador Augusto. Mas essa de julho que você está falando também foi apropriação de festas anteriores, porque foi quando eu nasci. Adoro isso. Mas toda essa loucura à parte aqui, a temática principal, claro, a gente está trazendo um pouco aí dessa cultura do Natal, explicando um pouquinho, mas queremos chegar no ponto aqui. Por que essa loucura real, essa maluquice que o ser humano faz, essa maluquice, essa necessidade, como você falou, de que todas as festas elas precisam de um embasamento ou de uma ajuda, de um empurrãozinho do tal do álcool, né? É muito legal porque eu não bebo há praticamente 20 anos, cara. Então quer dizer que todos os carnavais há 20 anos eu fui pular ou curtir sem estar alcoolizado. Os natais, os brindes do final. Eu lembro na virada do ano que todo mundo vai brindar com champanhe. Hoje já existem várias opções de champanhe sem álcool, espumante sem álcool, né? Vamos dizer que champanhe é outra coisa, não é outra bebida. Mas enfim. E aí, por muito tempo, eu falava, cara, mas não tem com quem brindar. Brindava com água, com gás e tal. Hoje já existem opções sem álcool. Mas para você ver que algumas pessoas elas falavam, mas então teus desejos, teus pedidos não vão funcionar. Que é incrível, mas então a nossa sacada do podcast aqui é, sim, dá pra você se divertir muito numa festa de final de ano, dá pra você curtir muito no Natal, na virada do ano, no Carnaval, de forma não careta, não incomodar os outros, não ser chato, sem estar consumindo o álcool. Essa é a nossa principal pegada aqui de trazer que as pessoas ficam presas, o Vilmar falou sem nem perceber, ele falou assim, as pessoas bebem para se divertir um pouco, para se soltar, porque culturalmente nós somos travados, né? Então aí quando a gente bebe, a gente dá uma soltadinha e fala um pouco mais, se sente mais corajoso, aumenta a autoestima, se acha mais bonito. Mas para que isso? É aquela coisa, uma vez você falou explicando a neurociência por trás do álcool, tal, o córtex pré-frontal, ele é inibido pelo álcool. E aí você inibe todas as decisões racionais que você faria. Por isso que você se solta. Então, você tem que tomar muito cuidado, esteja cercado de pessoas que você confia se você for beber. A ideia é que não beba, mas se for, esteja cercado de pessoas que você confia. Não se meta a fazer loucuras num ambiente onde você não conhece ninguém, cara. Você vai se dar mal como você sempre se deu. Se você parar para analisar tudo que você fez nas festanças, quando você encheu o caneco, para pensar se aquilo realmente te trouxe algum benefício, né? Não traz. Ferzinha, não traz. E você, Ferzinha, que recentemente tomou essa decisão, como foi o seu primeiro Natal sem álcool, as festividades sem álcool, e como que você está se sentindo nesse novo modelo, buscando um autoconhecimento, uma saúde muito mais verdadeira no sentido de entender que, por mais que a mídia não divulgue isso, o álcool, ele detona qualquer tipo de... Você está indo para academia treinar, bebeu, vai detonar o resultado conquistado na musculação. Você está super cuidando, só comendo coisa orgânica, fazendo yoga para melhorar o seu modelo mental, estudando mindfulness, tudo isso. E aí todo final de semana vai e bebe, ou todo dia vai e bebe, ou seja, toda a sua estrutura neuronal e toda a sua estrutura muscular está sendo prejudicada. Então a gente se engana muito, né? Eu sou super saudável, aí sai e toma vinho, aí sai e toma cerveja. Não, mas é uma cerveja artesanal. É só no final de semana. Só no final de semana. Fala, Ferzinha. Suficiente para inflamar todo o seu organismo. E a sua experiência? É engraçado porque eu me encaixava bem nesse padrão que vocês comentaram de que a pessoa é insegura e precisa beber para se soltar. Eu era essa pessoa, esse perfil.
eu ia para as festas e eu realmente bebia, claro, primeiro porque era um modo automático, todo mundo estava bebendo, então para socialmente me encaixar, eu bebia, porque existe isso, as pessoas olham de forma um pouco diferente para quem não está bebendo. E em segundo ponto é que eu precisava disso para realmente ficar mais alegrinha, mais solta. Então, a decisão de realmente parar de beber, ela vem num contexto de muito autoconhecimento. Não foi assim, da noite pro dia, tá, então agora eu não quero mais beber. Até foi, na verdade. O impulso vinha, mas eu não conseguia sustentar, porque daí eu saía e eu ainda não estava fortalecida suficientemente em termos de autoestima, de segurança, para conseguir manter a minha decisão de não beber. Eu ainda assim sentia a necessidade de me afirmar através da bebida. Então veio todo um processo, claro, de terapia, de trabalhar a autoestima, a autoconfiança e perceber que, cara, eu não preciso de bebida. Por que é que eu estava dependendo da bebida para ser alegre? Por que isso? Então todo esse trabalho foi me trazendo essa autoconfiança, essa autoestima para entender que eu já sou animada por natureza, na verdade é isso. Então, a partir do momento em que eu consegui trabalhar a minha autoestima e a minha autoconfiança, me conhecer melhor, saber realmente as coisas das quais eu gosto e das quais eu não gosto, eu consigo agora perceber que eu tenho segurança para ser quem eu sou, sem precisar de uma muleta, que é a bebida, e ainda assim eu sou muito animada. É muito legal de perceber. A questão que eu peguei ali do que você comentou e que me acendeu uma luz aqui é a necessidade que as pessoas sentem de que a gente tenha que estar bebendo quando elas estão bebendo. Então, tipo, você está numa festa, num evento, a maior dificuldade das pessoas que, por qualquer razão, estão querendo parar de beber, qualquer razão, tá? Seja a razão mais simples, simplesmente estou dirigindo, vou embora dirigindo, tá? Uma razão simples. Ou estou tomando uma medicação, não posso beber, aí todo mundo meio que aceita quando você fala que está tomando uma medicação. Ou uma razão de performance. Olha, não, amanhã eu vou correr às 4 da manhã, eu tenho um triatlo no final de semana, eu estou estudando para um concurso, tenho prova do doutorado. Então, as pessoas estão se rodando, não, mas toma só um golinho, vamos fazer só um brinde. Então, eu sinto que essa autoestima que a Fer comentou, de você ter a segurança de decidir, ela precisa estar muito firme, porque qualquer pessoa ao seu redor do convívio, pessoas do bem, familiares, amigos, às vezes namorado, vão sempre tentar te convencer que não tem problema, é só uma cervejinha. Ah, mas é que, imagina, eu trouxe esse vinho lá do Chile, da Patagônia, um vinho super, e aí a pessoa tenta te convencer e aí você fica sem jeito e acaba tomando um golinho. Então, o meio, as pessoas nas festividades, essa é uma parte difícil. Quando você estiver sozinho, é fácil você ir para casa e dormir, porque amanhã tem uma prova e tem que estudar. Mas é difícil quando você está num Natal, aí a pessoa foi lá, comprou cerveja artesanal, aí vinho, aí não sei o quê, e a pessoa às vezes se sente até ofendida. Sim. Que você não vai beber. E para mim essa é a loucura da sociedade. A loucura da sociedade é que o álcool, ele não só é aceito, como ele é valorizado e divinizado. É divinizado, a ponto que uma garrafa de um licor envelhecido e tal chega a custar algumas centenas de milhares de dólares. É uma loucura, então é divinizado. Totalmente. E isso que você disse de... quando você está sozinho é fácil tomar decisão, eu nunca bebi sozinho. Assim, é curioso. Eu tenho poucas lembranças de momentos que eu chegava em casa, eu falava, vou abrir uma latinha de cerveja. É muito chato beber sozinho, né? Então, por que as pessoas... Porque elas já têm um consenso social que beber socialmente é legal. Enquanto tiver alguém te assistindo beber, tá valendo, né? Mas sozinho eu nunca tive esse ímpeto, né? Eu não era aquele bêbado compulsivo. Mas eu sempre tinha uma desculpa para sair com os amigos. É isso que era interessante. Uhum. Então, se eu quisesse, eu tinha eventos todos os dias. E aí, olhando pregressamente na minha vida, eu sempre tinha
ou um curso que eu fazia à noite, ou um evento que eu tinha que ir e que não dava para... Então, mas eu tinha os dias certos, como, por exemplo, o que o Malachini falou do Clube do Whisky. E quando eu entrei no The Rose Method, eu falei assim, puxa, eu preciso dar uma diminuída na quantidade de ingesta de álcool, né? E até então ali eu achando que eu tava pimpão, que eu tava bem e tal, né? E aí eu coloquei o dia de prática justamente no dia do Clube do Whisky. E aí vem aquela coisa dos amigos, né? Eles eram tão amigos que eles mudaram o dia do Clube do Whisky. Pra gente continuar bebendo. Claro, né? Claro. E é legal porque os amigos, eles não estão fazendo aquilo por maldade. Não. Eles simplesmente não querem perder sua companhia. E a Exato. outra coisa, se você parar de beber, tal como quem consegue parar de fumar, por que quem fuma fica mais chateado com quem para de fumar? Porque mostrou pra ele, olha, é possível sim parar de fumar. É possível sim parar de beber. Então, a verdade dói. É difícil, E é né? louco, porque daí o lobby da indústria de bebidas alcoólicas é tão forte que realmente, que nem o Vilmar falou, a gente considera descolar do bebê. É um negócio cool. Total. Então, se você não bebe, na verdade, você é considerado careta. Total. E é muito louco, porque na verdade seria o oposto, né? Então você não bebe porque você está cuidando da sua saúde. É algo que, em termos realmente de saúde física, saúde mental, saúde emocional, é 1000 vezes melhor. Mas existe toda essa inversão, né, de papéis. É que verdadeiramente, o que o Vilmar estava comentando aqui, é que quando você bebe, o álcool ele vai atuar na estrutura do lóbulo frontal, ele vai meio que desligar o lóbulo frontal, ou seja, vai diminuir aquela estrutura do seu cérebro que está diretamente ligada à sua tomada de decisões. Então, todos os rótulos que a sociedade impõe, toda aquela falsa sensação de que você tem que mostrar que você tá certo, que você é correto, aí você desliga o lóbulo frontal e você, né? Então, até esse ponto, eu compreendo o lance da pessoa que tem uma necessidade de se soltar e que é uma válvula de escape. Mas disso, para toda a sociedade aprovar, apoiar e divinizar o álcool, eu acho que é uma distância maluca. Daqui a uns anos, algumas décadas, com mais estudos da neurociência, com mais comprovação de número de mortes, de casos de coisas que o álcool ele gera, não só de dependência, cada vez mais vai ser considerado uma verdadeira loucura e uma verdadeira insanidade os pais darem uma festa e ainda bancarem a bebida alcoólica dos filhos e dos amigos dos filhos, aprovando aquilo. Então essa é uma grande questão que nós temos que começar a perceber. E que se nós trouxéssemos os dados, se você parar para pesquisar dados de acidentes de carro nessas épocas de festividade, Natal, Carnaval, virada do ano, datas comemorativas em que o número de venda de bebidas alcoólicas aumenta, você vai perceber que existe ali sim um paralelo em que aumenta o número de doenças e de acidentes causados. Então essas informações tinham que ser mais claras para a gente. Eu tenho muitos alunos médicos, mas muitos mesmo, e que esses alunos, quando eles se formaram em medicina, existia um estudo, artigos científicos dizendo que a ingestão de 10 a 20 gramas de álcool por dia era aceitável. Hoje, os artigos mais atualizados já comprovam que não existe ingestão segura de álcool. Não existe. Para a questão corporal, neuronal, fisiológica, para a saúde das suas células, da sua memória, não existe ingestão saudável de álcool. Isso é um discurso que não cabe mais. Uma taça de vinho por dia faz bem. Não cabe mais esse discurso. Isso aí já está para trás. E tem até alguns dados também interessantes da OMS que dizem que da porcentagem de mortes no mundo, 5,3% das mortes decorrem de efeitos do álcool. Isso é muita coisa. 5% das mortes vêm de efeitos do álcool. E nada disso é divulgado, né? É tudo muito silencioso. É uma droga silenciosa e aceita socialmente. Mata mais que terrorismo, mata mais que guerra. Então é interessante que às vezes a gente coloca uma baita energia para combater e você não tá permitindo propaganda, tá incentivando e até mesmo tá fazendo bullying
e ressarçando da tua turma quem não bebe. Hoje eu vejo que tem uma galera clean mais aceita, existem festas clean, existem a estrutura dos atletas que não bebem, que não são loucões, está sendo mais aceita, aquela ideia do astro de rock, ser a sensação hoje também já, opa, esse cara aí, mas olha quanto problema ele tem na vida, olha aí, se suicidou, morreu, viciou, então a gente já começa a ter um mapeamento mais claro, mas ainda não, ainda o álcool ele é totalmente aceito e pode prestar atenção nesse Natal aí na sua casa. Como vai ter bebida alcoólica, como as pessoas vão estar bebendo socialmente, como isso vai ser aceito socialmente e como se você entrar com a proposta de não beber, você vai ter que ter uma explicação para isso. E aí vem algo que eu gosto de brincar. O que não comer batata tem a ver com não beber? Por que não comer batata tem a ver com não beber? Porque se você não come batatas, você não vai precisar explicar o porquê. Não como batata. Você não vai precisar dizer, não, eu não vou comer batata. Eu não vou comer batata frita. Não. Eu não quero a batata do bacalhau. Ninguém vai ficar chocado. Você não tem que explicar que você não come batata. Tudo bem, mas com álcool não. Com álcool você tem que explicar. Eu não tô bebendo porque eu tô dirigindo. Ou eu não tô bebendo porque eu tô tomando remédio. Ou eu não tô bebendo porque eu tô com uma criança recém-nascida em casa. Sabe? Eu não tô bebendo porque eu tô de sobreaviso aqui no plantão lá no hospital. Não posso beber. Aí as pessoas... Você tem que dar uma explicação. E para que você tem que falar que você não bebe? Exato. Antigamente tinha o Guaraná Antártica, ele vinha champanhe embaixo, né? Hoje não pode mais utilizar aquela denominação, mas, cara, brinde com um refrigerante, brinde com algo que espume, né? Coloca bicarbonato na tua bebida, Eno. Faça um brinde com Eno. Mas o lance que vocês dois... Não, essa gente tem que gravar e publicar. Faça um vídeo com o Eno, cara, isso aí, ó, você tá ganhando lobby da farmácia aqui, né? Sonrisal, usa Sonrisal. Porque para que a gente tem que dar essa justificativa? Porque você se expõe. Eu fiz essa burrada e eu falei para todo mundo que eu não bebia. Inclusive eu fui excluído de algumas festas na família. E aí o pessoal falou, não, vamos convidar o Vilmar, porque nós vamos fazer uma festa de degustação de cerveja. Eu queria estar lá junto com eles, né? Pelas pessoas, exato. E tem uma brincadeira, vocês dois falaram das estatísticas, e o pessoal tem feito umas anedotas, você vê nas redes sociais, que é muito interessante, que o cara chega e fala assim, gente, tem uma estatística chocante aqui, 30% dos acidentes acontecem por conta de bebida alcoólica. Ou seja, temos que continuar bebendo, porque 70% dos acidentes não acontecem por conta da bebida alcoólica. Como se 100% das pessoas bebessem. E não é uma verdade. Não é uma verdade. Conheço centenas de pessoas que simplesmente não bebem porque não gostam. Né? E que quando bebem, assim, coloca uma coisa de cerveja no copo só para não falar que não bebe. Porque você não tem que dar justificativa absolutamente para ninguém. É tanta vontade de você mostrar que você está fazendo algo novo, e aquilo que o Malachini falou, você vai ferir tanta gente que acha que é impossível não beber. E outra coisa que a Fer falou também, de você ser careta quando não bebe, será que o cara é careta quando ele toma uma decisão consciente ou quando o cara é simplesmente levado por conta da manada, por conta da mídia, né? As propagandas estão massificando, a indústria da bebida, ela quer que você beba e que você consuma. E você é mais um gado. Será que isso faz parte? Precisa fazer isso, né? Quem que é o careta aí na questão? Mas tem uma coisa legal também, né? Pra gente falar sobre o Natal e sobre não beber no Natal e de uma maneira... Porque assim, o que eu sinto que as pessoas falam que as pessoas que não bebem ou que não usam tetraído canabinoide ou qualquer coisa assim, por que as pessoas rotulam essas pessoas como caretas? Porque geralmente, quando a pessoa não bebe ou quando ela não fuma, algo assim, ela fica tentando convencer os outros a não beber. Então que o nosso podcast não tenha essa pegada também aqui, porque o careta, ele não é convidado para as festas, porque ele vai e ele fica chateando. Sabe aquele vegano? Por isso que eu não ia. Aquele vegano que fica tentando te convencer você a não comer carne, a não sei o quê. Então o que a gente tem que entender é que a ideia é que você seja uma pessoa com uma baita autoestima a ponto de não precisar explicar o que você não está bebendo, ou que você não tá... e não tente ficar enchendo o saco das pessoas que bebem. Deixa o cara beber e se divertir. Você está lá curtindo, cada um tem sua escolha, cada um tem a sua fase na vida e seu momento. Para mim, a maior sacada de não beber nos eventos
foi perceber como os adultos são chatos. É verdade, em todas as festas de família, você pode perguntar para os meus primos, meus irmãos, eu vou em poucas festas de família já, uma escolha minha, pessoal. Mas eu vou em poucas. Mas quando eu vou, eu sempre fico com quem? Com as crianças. Cara, que as crianças estão lá, elas estão se divertindo, elas estão brincando, elas estão aproveitando, elas estão comendo e achando o máximo a comida, e os adultos estão lá, naquelas rodinhas, né? A panelinha do Clube do Bolinha, a panelinha do Clube da Luluzinha, e o que eles estão fazendo? Eles estão falando da vida da prima, da irmã, da fofoca, disso, e as crianças estão verdadeiramente no espírito natalino. Elas estão esperando abrir os presentes, elas estão felizes que viram o priminho, que estão brincando, estão correndo pra cá, pra lá, e aí quando eu comecei a perceber que e as crianças estavam mais felizes que todos os adultos e elas não estavam fazendo o quê? Bebendo. Elas não estavam bebendo, elas estavam lá na mais feliz, na verdadeira felicidade, numa destemida felicidade, como diria aqui o Cazuza, quem estava brincando antes, com seus comentários desconcertantes, né? Que as crianças fazem aqueles comentários puros e desconcertantes, e tudo sem beber. Então eu comecei nas festas de família sempre estar com as crianças e me divertia muito mais e percebia ali uma sinceridade, uma pureza mais bacana. Então assim, não seja aquele cara chato também, que não bebeu e que daí chega como um galo querendo ditar regras. Apenas deixe fluir e perceba como você vai acordar bem no dia seguinte, como você não vai fazer um comentário que te envergonha, como você não vai acordar com alguém que você nem sabe como que está ali do seu lado, né? Você também não vai acordar no hospital porque não bateu o carro, várias coisas muito positivas. Foca no positivo, não tenta incomodar os outros. É verdade, estando consciente você não vai ter ressaca moral, né? Lembra? Ressaca moral é terrível, nossa. E vergonha alheia de quando você tá sóbrio, você não bebeu e começa a ver os teus amigos, os familiares, alguém fazendo coisas que você fica com vergonha alheia e fala, nossa, cara. E aí dia seguinte você tem a moeda de bullying ali, né? A pessoa nem lembra. Tem filme. Mas eu ia falar que acho que além da doutrinação, claro, doutrinação é muito chato, a pessoa fica com um rótulo de careta. Mas eu acho que existe uma outra situação também em que a pessoa não bebe e ela é rotulada como careta porque ela não entra na mesma vibe que as pessoas que estão bebendo. E isso daí eu sinto que é algo um pouco mais profundo, que daí você tem que trabalhar mesmo em você. É aquilo que eu comentei da autossegurança. Porque na maior parte das vezes você tá com vontade de se soltar. Você quer ser animado, você quer fazer uma piada, mas você, sem a bebida, você acaba se travando, se reprimindo. Então, a partir do momento em que vem essa busca por autoconhecimento, você começa a não ter mais vergonha de se soltar e não precisar do álcool para isso. Eu acho que é um pouco nesse sentido também. E daí você pode ficar sem beber, sem ser considerado careta, porque você é animado. Eu digo até por exemplo próprio meu, assim. Ano passado eu fui em 2 casamentos de 2 amigas próximas e não bebi uma gota de álcool. E eu era a pessoa que tava lá até o fim da noite na pista, dançando, pulando, animada. E daí as pessoas me perguntavam, o que você bebeu? E eu respondia, nossa, não bebi nada. As pessoas me olhavam incrédulas, assim, mas como assim você tá aqui até esse horário, assim, animada, pulando, sem beber uma gota de álcool? Pois é possível. Acho que essa sacada da Ferzinha é fantástica, de você entender que você vai conseguir se divertir a partir do momento que você se desassociar dessa necessidade de ter que consumir algo para se soltar, para ter mais autoconfiança, autoestima. Então essa é uma sacada muito legal. Mas tem também uma outra dica aqui. Vamos entrar em umas dicas aí de como fazer, então. Uma dica que funciona muito, que na medicina ou nos estudos tem 2 termos. Um é o oposto do outro, né? Tem o termo chamado nocebo, né? Às vezes eu lembro que eu até brincava antes, seu nocebo, sai daqui. E o efeito placebo. O placebo funciona muito. Como que é o efeito placebo? Vai pra festinha, leva seu engradadinho de cerveja 0, sem álcool, e você entra na roda com todo mundo, a maioria das pessoas não vai nem perceber que você não tá bebendo, e você, quando você vê, você tá rindo das mesmas besteiras, das mesmas idiotices, porque o efeito placebo, você foi contagiado pelo grupo. Então o que a Fer falou permita-se estar no grupo. Mesmo que esteja com uma garrafa de água, permita-se estar no grupo. Não fica de fora porque você não está bebendo, você é o caretão chato. Entra porque você vai ser contagiado. A única diferença é que dia seguinte você não vai estar com ressaca e na hora que alguém for tomar uma decisão que realmente,
isso aqui não vai dar boa, você tá são, né? Então, eu também participo há 20 anos de festas, de eventos, de shows, de micareta, Florianópolis, um monte de coisa sem beber. É incrível. E eu tenho uma vantagem, eu sempre sou o motorista da vez, eu acho isso incrível. Porque eu nunca vou entrar no carro de um bêbado, eu sempre sou o motorista da vez. E às vezes as pessoas falam, não, vamos chamar o Malaquini, porque daí ele vai dirigindo. Ou seja, eu passei a ser até mais convidado, né? Então, e aí alguns amigos ainda falam assim, cara, você que não bebe, fica de olho em mim. Se você vê que eu vou fazer uma caca daquelas que eu vou me arrepender dia seguinte, você me puxa de lado. Então existem várias maneiras de você começar a enxergar isso como um ponto positivo. E o terceiro ponto, antes de abrir pro Vilmar falar aqui, que ele tá já se coçando sem falar, é você vai economizar uma grana sim. incalculada. Sim. A grana que você economiza de não beber faz você viajar mais, faz você comer, ir nos restaurantes melhores, faz você ter... Cara, é uma grana, é muita É grana. uma grana que vai indo no automático, né? Quando você bebe, você sai, já tá ali nas suas contas, você nem percebe o quanto tá gastando em bebida. E daí você Chocante. desliga o lóbulo frontal, desliga, e aí você, E a vai partir de indo. um ponto, você fala, não, mais um Red Bull, mais uma dose Mais de um uísque, combo. mais um combo, vamos no camarote, vamos desse bar pro outro show. E aí, dia seguinte, além de estar moído, cansado, o corpo machucado, a estrutura neuronal prejudicada, o sono prejudicado, você olha e gastou uma grana. Tá devendo as calças. Lembrei, vocês falando de ressaca moral, eu lembrei de um amigo que ele falou que sei, a gente Não, sabe. é verdade, A é. gente sabe. O ele Amigo, nunca, amigo. ele nunca foi dormir com uma mulher feia. Mas acordou todas as vezes. E aí ele se casou. E quando ele se casou, ele conheceu a esposa dele onde? Na academia. É sóbrio. Isso aí. Sóbrio. Isso A aí. mulher é uma doçura de ser humano. Uma pessoa sóbria. Ela também, ela não bebe. E é estranho, né? E ela o conheceu sóbrio na academia. É bem legal isso. E é interessante porque hoje a gente vive, nós falamos isso em outros podcasts já, uma ditadura da alta performance, uma ditadura do corpo perfeito, uma ditadura da balança. E as pessoas, elas pensam e elas juram que estão sendo saudáveis, que estão indo na academia 3 vezes por semana, aí faz natação, faz pilates, yoga, elas juram que estão comendo só coisas orgânicas, elas juram que elas sem perceber estão nessa ditadura da alta performance, mas não estão percebendo que o maior vilão ali, o cara que está realmente destruindo a qualidade de vida no sentido de pensar em capacidade cognitiva, em preocupações futuras com algum tipo de demência, várias, porque não adianta só longevidade, tem que ter longevidade com consciência. Não adianta você ter 90 anos e estar com algum tipo de demência. E o álcool, ele é muito destrutivo para a nossa estrutura neuronal, ele é muito destrutivo para a cognição. Hoje, ainda bem que a neurociência está batendo martelo nisso, a Organização Médica Mundial de Saúde também está cada vez mais apertando o cerco para a gente começar a perceber, cara, não, eu não, de jeito nenhum eu vou brindar com meu filho aqui, é uma parada insana, é insano, é maluquice. E é claro que existem países que isso é tão culturalmente aceito e tão valorizado que crianças menores de idade já brindam com os pais, já tomam vinho, já isso ainda às vezes até mesmo dentro da masculinidade é considerado que ele é... Não tem um pouco isso? A menina que bebe mais, ela fala, não, eu aguento mais bebida que vocês são umas fracotes. Os meninos também têm essa pira de, fica bêbado com qualquer coisinha. Então também esse status tem que acabar, cara. É uma parada maluca, é totalmente destrutivo para a saúde e para gente que está buscando autoconhecimento e alta performance. Imagine o seu cérebro embriagado e você querendo falar de autoconhecimento. Existem diversas outras doenças também de sistema digestivo, de sistema cardiovascular que são provenientes dos efeitos do álcool. Só que o mais louco é que isso você não vai ver daqui a um ano. Você vai ver no somatório dos seus anos de bebida. Então, daqui 30, 40 anos, você vai ter algum problema pela bebida, mas você não vai ter esse efeito tão cedo. É uma decisão que você precisa tomar realmente
como precaução. É uma decisão que você não precisa, não é pra tomar. Isso, uma decisão de parar de beber. Ou uma precaução para daqui 30, 40 anos você não ter esses problemas. E imagine que a Fer falou assim, né, doenças hepáticas, aí você tem lá, quando eu estudei anatomia, era legal que quando você, era legal, olha que sacanagem, né? Mas nós íamos estudar lá daí, pra aprender anatomia, daí tinha ali os pulmões, aí a gente tinha que aprender sobre os pulmões, daí tinha os pulmões de uma pessoa saudável, os pulmões de uma pessoa que fumava, e aí você olhava e falava, cara, se as pessoas estivessem vendo, se os pulmões estivessem do lado de fora, como as unhas, as pessoas lixam, pintam, arrumam as unhas, mas o pulmão ela não tá nem aí de enfiar fumaça pra dentro. Mesma coisa os rins, né? Imagine as doenças hepáticas e tudo mais. Então o álcool ele é muito, muito mais nocivo do que a mídia, do que as novelas, do que os seriados, do que os nossos heróis nos fizeram acreditar, né? Os nossos heróis morreram de overdose, né? Eu não tenho herói nenhum que morreu de overdose. Eu Eu mudei a chavinha quando eu parei com essas histórias. E aí você começa a perceber que esses caras que são tão idolatrados, né? Por conta da bebida ou por conta das drogas, enfim, eles eram geniais, né? Desde Shakespeare, né? Que diz que Shakespeare também utilizava de algum tipo de entorpecente. Os caras eram geniais, mas aí aquilo acaba se tornando um modelo para você. Você fala assim, não, mas Shakespeare bebia. Mas ele escrevia, ele era um gênio. E você não escreve, você não é um gênio e ainda quer beber. Então, né, dá uma segurada na bola, porque vai aparecer, por exemplo, um Niemeyer na vida, que o cara vai ter que parar de beber por prescrição médica, o médico obrigando ele a parar de beber, obrigando o cara a parar de fumar aos 98. Mas quantas pessoas? Né? São exceções. Então não caia nessa esparrela, porque ninguém é imortal. Ninguém é imortal. E a nossa longevidade ela está diretamente ligada com o que você consome. Você é constituído daquilo que você se nutre, tanto culturalmente quanto do que você coloca para dentro do seu organismo. Então abre o olho, acho que vale a pena. E aquilo, né? Você é livre para você fazer o que você quiser. A dica nossa aqui é praticamente um desafio, se você quiser, passar, por exemplo, esse próximo Natal, sem álcool algum. Experimente. Bem legal, bem desafiador. E você também vai começar a perceber os efeitos positivos de não beber. Economia de grana, menos ressaca moral, performance corporal, cognição, várias coisas. Total consciência das suas ações. Total consciência das suas ações. Você vai aproveitar mais a praia, você vai aproveitar mais o campo, ou a festa com os amigos e primos. Não vai perder o dia seguinte inteiro ali de ressaca, né? Um dia de vida. Não vai dizer que precisa de uma Coca-Cola para curar a ressaca, né? Porque além de ter bebido, você ainda vai enfiar um outro veneno para dentro do corpo, né? Eu sei. Mas olha que legal, no Natal, quando eu era criança, teve um momento no meu Natal, assim, que foi triste, viu? Vou dizer. Foi quando eu descobri que quem comprava os presentes eram os meus pais. Que a historinha lá do Santa Claus, do Nicolau, do Papai Noel, era tudo... Não existia de fato na minha realidade ali, né? Que o Vilmar falou, existia a crença, a fé naquilo, mas eu jurava como criança que o Papai Noel ia lá meia-noite mesmo na minha casa, né? E então o filho do porteiro do meu prédio, o Robert, que a gente adorava brincar junto e tudo, ele era mais velho e ele sacaneava a gente, ele tinha uma vida mais dura, óbvio, né? Então ele também já tinha uma consciência de que aquilo era uma historinha. E aí ele foi lá e me contou que eram os meus pais que compravam presente. A gente meio que brigou nesse dia. Não é, não sei o que. Ele falou assim, vai lá na tua casa, quando teu pai e tua mãe não tiverem, e procura. Você vai achar os presentes. Eles estão escondidos em algum lugar da tua casa. Já estão lá, procura. Que dedo duro. X9. Nossa. X9. E aí eu fiquei indignado com aquilo, mas realmente bravo, assim. E claro... Na época que ele me contou isso, para entender o contexto, minha mãe tinha separado e tal, minha mãe estava morando na casa da minha avó, e eu e meus irmãos moravam na casa da minha avó, e aí eu fui e revirei a casa da minha avó, e claro, o que aconteceu? Achei os presentes. E aí eu chorava que o Papai Noel não existia, chorava.
E daí toda aquela cena, né? Que tinha que esperar até a meia-noite para abrir os presentes. Não sei se na sua casa tem isso, mas na minha casa tinha. Então tinha que esperar até a meia-noite. Aí foi chato descobrir que o Natal não existia. Foi triste descobrir que aquilo que eram os meus pais que compravam e que toda aquela história de se você for uma criança boazinha, você vai ganhar presente, se não for, era simplesmente os meus pais tentando segurar as rédeas, assim, usando o capitalismo como uma moeda de troca. Olha, se você passar no vestibular da Federal, eu te dou um carro. Se você não passar, não vai ganhar carro. Não foi assim comigo, mas é um exemplo, né? No Natal era, se você for uma criança boazinha, se passar de ano, ganha o presente. Se não passar... Então perdemos mesmo a origem do Natal, no qual a ideia não era dar presente para quem já tem as coisas. Eu já tinha casa, já tinha comida, já tinha brinquedos. A ideia original do Natal era dar presente para quem não tinha, para as crianças que não tinham. E talvez por isso os adultos eles bebam tanto, porque eles têm que se enganar com as próprias mentiras e aí a bebida torna tudo esse processo mais fácil. Eu quero dizer com isso, o autoconhecimento, ele cutuca, ele incomoda, ele dói, ele vai na ferida. Existe o lado dark do autoconhecimento. Postei no Insta esses dias um videozinho sobre isso, que o lado dark é, à medida que você começa a trabalhar autoconhecimento, aí você para de beber, para de usar outras drogas, começa a olhar mais para dentro, começa a perceber mais você fala, cara, mas eu não sou tão legal quanto eu achei que eu era. Eu também não sou tão inteligente, eu não sou tão proativo, eu também não sou um pai tão bonito, eu não sou um pai tão eficiente, eu não bato as metas. E aí o autoestudo ele começa a te mostrar, mas essa é a sacada da meditação do autoestudo, é te mostrar o quê? Olha tudo que você pode melhorar. E aí quando você está sempre com a mente entorpecida, seja de infoxicação de informações ou de uma auto-mentira que você construiu, uma auto-imagem falsa, e é o que acontece muitas vezes quando a gente bebe, a gente se acha mais bonito, se acha mais, não, vou lá, eu sou foda, sou descolado. A gente está no caminho contrário, porque a gente, em vez de estar enxergando realmente quem a gente é e trabalhando a nossa melhor performance autêntica e verdadeira, a gente está camuflando isso. É isso. E a gente vai percebendo com o autoconhecimento o quanto estamos imersos numa loucura. Na verdade é isso, né? O quanto a gente vivia numa loucura, e provavelmente você aí vive nessa loucura, de não ter essa consciência. Você está imerso, mergulhado nesse oceano de pessoas que fazem e repetem as mesmas ações sem perceber. Esse é o mais louco. E o seu propósito talvez seja evoluir nessa vida. E se você não tiver essa autoconsciência, se você não tiver limpo para se auto-observar e ver o quanto você precisa efetivamente melhorar, você vai conviver com essa pessoa pro resto da sua vida. Cara, não tem coisa pior do que você conviver com você mesmo, sabendo que você não é tudo isso que você acredita. Então, olhar para dentro requer essa clareza mental e nada melhor do que você não se entorpecer, pelo menos por um período da tua vida, você fazer essa experiência e ver o quão desagradável você acaba... ou melhor, não é dizer que você é desagradável, mas o quanto você pode melhorar ainda como ser humano, você perceber que você tem espaço para melhorar, que você não é tudo isso que você se acha, para você melhorar o mundo que está ao seu redor e parar de reclamar, né? Você pode ser a mudança que você quer ver no mundo, como já diria o professor De Rose. Super. Tem uma questão muito legal sobre isso que a gente está falando das festas, do Natal, toda essa origem dos presentes, e que às vezes a gente perdeu um pouco essa essência, né? Tem um aluno nosso aqui, o Lucas, em que o pai dele e a empresa do pai dele, há mais de 30 anos, fazem um Natal solidário. É muito legal. E aí todo ano a gente ajuda aqui na escola. A gente doa cestas básicas, brinquedos e tudo. E aí eles se vestem de Papai Noel e vão em várias comunidades, em várias áreas mais afastadas da cidade, ou seja, fora da bolha, né? Aqui, estou em Curitiba, né? Ali onde Curitiba não é tão limpa, ali onde Curitiba não é tão bonita, ali onde Curitiba os muros não são tão pintados. Você tá falando um pouco isso ontem, né? Aquilo que não aparece lá na Times Square, né? Que apareceu lá um vídeo gigantesco, uma tela enorme. Visite Curitiba, olha que legal, na Times Square. E daí ele faz esse Natal solidário
E é muito legal você perceber o quanto dar um presente para quem realmente não tem presente ou para quem não tem brinquedos, isso realmente transforma. Então dá para entender a origem do Natal lá, o Nicolau Tamaturgo. Imagine quem já fez isso, algum tipo de ação social ou de realmente de um interesse genuíno de ir lá e dar um presente, ou ir lá e dar uma comida para a pessoa no sentido de ajudar, sabe que isso tem um poder transformador mesmo, sabe que isso traz aquela nossa essência dos podcasts que nós gravamos há pouco tempo sobre a humanidade, sobre existir dentro de nós um gen de amabilidade, né? Então, os podcasts que a gente gravou recente sobre esse processo de acreditar um pouco mais que existe uma esperança. Então, tentar resgatar isso para o Natal. E aí a importância de você estar mais consciente, de você não estar chapado, doidão, alcoolizado, de realmente parar um pouquinho, abraçar as pessoas com uma maior sinceridade e separar um momento para ir entregar esse amor ou essa questão econômica que você que está nos escutando talvez tenha mais do que as outras pessoas e se doar um pouquinho para trazer essa questão do Natal, independente de ser uma festa que o santo não bate, que não existe um cara capaz de viajar o globo terrestre inteiro, mesmo com as 31 horas que dariam de conta do fuso horário, se levar em consideração todo o fuso horário, Papai Noel teria 31 horas para entregar todos os presentes no mundo. Essa é a conta para provar que daria tempo. Mas mesmo a gente sabe que esse velhinho não viaja, não treinou, não está lá no Polo Norte, mas a essência tem que estar na gente. E essa é a parte legal do autoconhecimento, de usar menos bebidas e menos drogas. É você entender que, cara, dentro da gente tem tanta coisa legal, a gente pode entregar tanto e às vezes a gente está se escondendo atrás das drogas e de tudo mais, porque a gente mesmo não como o Wilmar disse, a gente não se suporta, né? O professor Clóvis de Barros, ele tem uma sacada que ele diz assim, professor da USP, diz assim, se você não percebeu ainda, você vai ter que se aguentar. Você vai conviver com você a vida toda. E se você viver bastante, azar maior. Né? Azar maior ainda. Então você tem que passar a se gostar mais. Você tem que gostar mais de você. Então, não dá pra fumar. Tem que gostar de você, tem que gostar do seu corpo. Não dá pra beber, tem que gostar de você, então tem que se gostar mais. Acho que essa é a grande sacada pra mim, né? Pra mim. Pra você não é. Seguimos amigos, você segue curtindo esse podcast, compartilhando, enviando pros seus amigos, porque o ponto de vista é o ponto da questão, né? E até entender que, mudando um pouco a perspectiva, não fumar, não beber, você pode enxergar como um gesto de amor próprio. Porque você gosta tanto de você e do seu próprio corpo, da sua própria mente, que você não vai fazer isso com você mesmo. É legal virar essa chave. E se você é jovenzinho e se acha o revolucionário, seja revolucionário contra as coisas que estão colocando na sua cabeça. Desde o chifre até a bebida, o cigarro e outras drogas. Tá? Fuja disso, procura ser um pouco mais consciente. Nice. E aqui encerramos. Cadê a música de Natal? Cadê os presentes? Vamos trocar presente aqui. É isso aí, galera. Feliz Natal e divirta-se. Feliz Natal pra todos que nos ouvem, nos assistem. Tente ficar sem beber e faça. Veja como é desafiador, mas como você pode conseguir. Ho, ho, ho. Aqui encerramos o nosso podcast.